A costa da Tailândia está localizada no Oceano Índico. Esse amontoado de locais turísticos e vilarejos de pescaria deve toda a sua vida ao mar. Mas o que os mares trazem, eles também podem levar. 26 de dezembro de 2004, placas tectônicas se movem no solo marítimo. Na próxima Indonésia, um enorme terremoto marítimo estremece as rochas da costa. O terremoto de 2004 no Oceano Índico chegou a uma magnitude de 9,2 e foi um dos maiores terremotos já registrados por instrumentos sísmicos. Ele liberou energia equivalente a 23 mil bombas atômicas, iguais às que foram jogadas sobre Nagasaki. Todos os lugares da Terra se moveram pelo menos 1 centímetro por causa desse terremoto. O movimento inicial começou com um comprimento de 95 quilômetros. E assim como um zíper, ele foi aberto para o norte até que chegou ao comprimento de 1.490 quilômetros. Essa ruptura foi mais longa que o estado da Califórnia. Muito abaixo da superfície do oceano, a Terra liberou uma força que irá deixar toda uma parte do mundo desorientada. O oeste da Indonésia, a ilha de Sumatra e a Tailândia se encontram bem na fronteira entre a placa de Burma e a placa indiana. Conforme a placa indiana se movimenta para baixo da placa de Burma, a placa de Burma também acaba sendo levada para baixo. O terremoto começou como um arranhão entre as placas, que viajou a 8.000 quilômetros por hora. E, em segundos, a placa indiana se moveu para cima, um movimento de quase 20 metros de altura em alguns lugares. O solo do mar levantou a água acima dele e criou uma onda gigante no meio do oceano. Metade dela viajou a leste e a outra metade viajou a oeste. Você vê as pessoas sentadas no chão durante esse terremoto, sentindo o chão tremendo por 10 minutos. Se você está perto da costa, é melhor se lembrar que isso pode gerar um tsunami. Por todas as praias, o oceano dá dicas do ataque que irá ocorrer. Dá pra ver muitas rochas. A água foi embora e foi bem longe. Antes do pico do tsunami, ocorre um tipo de calmaria. E as pessoas que estavam na costa da Indonésia inicialmente não viram a onda gigante se aproximando. O que eles viram foi a água retornando por centenas de metros e até alguns quilômetros para dentro do mar. Tem pessoas andando ali embaixo. Os moradores não fazem ideia do que o mar os reserva. Uma onda mortal está prestes a mudar suas vidas para sempre. Tsunami! Caramba, olha isso aí! Entra! Um enorme terremoto abalou o sudeste da Ásia. As pessoas se preparam para os tremores. Elas não fazem ideia de que um evento maior está prestes a acontecer. Tem pessoas andando ali embaixo. Uma onda de tsunami em mar aberto tem 30 centímetros, talvez 15 centímetros de altura. Mas essa onda vai até o fundo do oceano. Se o oceano tiver 3 quilômetros de profundidade, você terá uma onda que tem 3 quilômetros também. Ela viajou a velocidades de até 800 quilômetros por hora. Mas a parte frontal do tsunami começa a ficar mais devagar conforme a água fica mais rasa. Ela sente mais o arrasto do solo marinho. Então, conforme a frente do tsunami fica mais lenta, a parte de trás se encontra com ela e a água se acumula. 10, 15 ou até 30 metros de altura em alguns lugares. E foi essa enorme parede de água que atingiu a costa. Caramba, olha só isso! Entra! Por toda a costa tailandesa, a mortal ondulação pega turistas e moradores desprevenidos. As pessoas que tiveram sorte, que estavam em edifícios mais altos e firmes, ficaram assistindo as cenas de devastação acontecerem. E não podiam fazer nada para evitá-las. Tem mais uma vindo, tem mais! Em Phuket, o turista Tommy Lorentzen está no nível mais baixo do hotel quando as ondas o atingem. Eu vi o meu amigo gritando da sacada. E aí eu vi o nível da água subindo. Vários carros foram levados. A gente não sabia o que era aquilo. O empurrão inicial faz uma varredura aterrorizante no andar térreo e rapidamente se retira. A água foi embora. Aí eu fui até a praia para filmar. E eu queria ver o que estava acontecendo. Tommy não percebe que está entrando em uma armadilha. Um dos motivos das pessoas terem morrido foi porque eles foram até a praia para observar o tsunami, sem saber que muitas ondas podem vir e depois que a primeira onda passou,
As pessoas foram até lá olhar e foram engolidas pela segunda onda. Tá vindo de novo. Tá mesmo. Tá vindo de novo. Tem mais uma onda vindo pra cá. Vamos sair daqui! Corram, corram, corram! Saiam daqui! Saiam! As pessoas saíram correndo e gritando, e a gente conseguiu ver que essa onda era maior ainda. Tsunamis tendem a vir em sequências, e nesse caso a terceira onda foi na verdade maior que a primeira e a segunda e causou ainda mais danos. Em seu hotel, Tommy vê um casal que foi surpreendido pelas ondas do tsunami. Eu vi o casal pela janela e um outro cara tentou ajudar o casal. Mas a água estava tão forte que o corrimão acabou quebrando. E eles foram levados. A correnteza assassina leva o par junto com ela. Apesar do homem sobreviver, sua mulher foi arrastada para a morte. Você precisa ficar acima do nível da água. Vá para um lugar alto. Se não houver existe algum edifício por perto? Suba o mais alto que puder nesse edifício. Sem edifícios, existe alguma árvore com um tronco firme que você possa subir? Droga! Tommy está preso no saguão do hotel, enquanto a água ameaça levá-lo com ela. Eu só estava tentando me proteger atrás do pilar. E eu vi e senti que todos os móveis estavam vindo em minha direção. E eu ouvi as janelas se quebrando ao meu redor. A água era muito forte e subiu muito rápido. Tommy finalmente vê uma saída. A escadaria central. Ele a alcança no momento em que uma onda leva a sua câmera. Enquanto isso, rios de escombros na Indonésia carregam vilas inteiras com seus moradores. O poder de destruição de um tsunami gigante é quase inimaginável. A água continua vindo, e continua vindo, e continua vindo por aproximadamente meia hora. E varre tudo em seu caminho. E os escombros se tornam uma vassoura gigante na terra, literalmente varrendo tudo que estiver em seu caminho. Em toda a margem do Oceano Índico, essa cena se repete novamente com detalhes aterrorizantes. O tsunami chegou até o Sri Lanka, uma nação em uma ilha do outro lado da Baía de Bengala, e matou mais de 30 mil pessoas. Ele chegou à Índia e matou mais de 10 mil pessoas. Ele viajou por todo o Oceano Índico e matou dezenas de pessoas que estavam na costa oriental da África. A costa do Oceano Índico é muito baixa e densamente populada. Existem ilhas baixas no Oceano Índico que foram completamente cobertas por esse tsunami. Quando a água volta para o mar, a cena é apocalíptica. Vítimas são levadas em caminhões até valas comunitárias. A quantidade de mortos nesse tsunami é aterradora. 283 mil pessoas morreram em um total de 14 países. Durante meses, a economia ficou prejudicada. Houve muita fome e também muitas doenças. O dano total causado pelo tsunami é estimado entre 7 e 14 bilhões de dólares. Poderia ter sido pior caso as linhas costeiras fossem comercialmente mais desenvolvidas. No dia dessa devastação, o poder mortal da Terra foi impossível de se conter. A força da natureza é tão poderosa que você não tem nenhuma chance. É uma questão de sorte. Eu acho que é só sorte.